Mas tem que ter fã-clube. Eu quero aproveitar o pronunciamento da deputada Fernanda para solidarizar com a prima da brasileira Vitória Figueiredo Barreto, que está desaparecida em Londres, né, no Reino Unido. Há 15 dias que ela está desaparecida. Vamos mostrar a foto aqui também dessa brasileira e vamos fazer todos os esforços possíveis junto ao Itamaraty, ao Interpol, às polícias todas, para que nós possamos estabelecer esforços, somar esforços do ponto de vista de encontrarmos essa sua familiar. Em nome da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, nós prestamos a nossa solidariedade, nós nos colocamos à disposição para prestar todos os apoios que forem necessários. As deputadas, nossa deputada coordenadora da bancada feminina também já se dispôs, já a atendeu, e aquilo que esta comissão e esta casa puder fazer para apoiar na busca desta sua prima, nós estaremos aqui à disposição. Imaginamos a dor e a angústia desse momento, um ente desaparecido que a gente não sabe como está. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho e receba o nosso compromisso de nos aliarmos a vocês na busca por esta brasileira que está desaparecida há 15 dias no Reino Unido, né? Muito obrigada. Eu vou passar então a deputada Júlia, não, desculpa, a deputada Clarice, deputada Júlia, depois deputado Pastor Eurico, e depois iremos abrir a ordem do dia. E depois eu vou abrir a ordem do dia para Vossa Excelência. E eu vou pedir para Vossa Excelência também que fique, se puder, na reunião, porque depois eu gostaria que Vossa Excelência pudesse assumir a presidência para que eu fosse aí também fazer a contradita às coisas que foram ditas. Esta presidência não usará esse espaço para fazer palanque, para criar rincha, para fazer rivalidade. Ouvirei todas as questões de ordem, ouvirei tudo aquilo que for falado e no momento em que achar oportuno me posicionar politicamente, pedirei para que outra deputada ocupe a presidência e irei, como deputada membra da comissão, como qualquer uma de Vossas Excelências são, fazer a minha contradita e colocar as minhas posições. Por hora, estou recebendo todos os pedidos, os requerimentos de informação, vamos encaminhar e deliberar esses requerimentos e no momento oportuno, deputada que é vice-presidente da comissão, caso possa ficar aqui para assumir a presidência e eu vá até aí, se não puder, eu tenho certeza que outra deputada poderá assumir a presidência e eu poderei responder a algumas questões que de maneira maldosa e descontextualizada foram colocadas. Dito isso, voltando então, passo a palavra à deputada Clarice Terço. Deputada, sua fala contradiz totalmente com sua atitude. Você está dizendo aí que está aqui, que ouve a todas, que vai estar aqui para escutar, para atender a todas, o que é mentira. A gente sabe que essa história aí é de critério técnico. Isso tudo é uma desculpa esfarrapada, porque eu estou aqui com um requerimento que eu coloquei nessa comissão e na Comissão de Direitos Humanos. E quer dizer que o critério técnico da Comissão de Direitos Humanos é diferente do critério técnico da Comissão da Mulher. Pedi aqui uma visita nos termos regimentais, uma realização de uma visita técnica na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos. Foi acatada na Comissão de Direitos Humanos a minha solicitação, o meu requerimento. Porque o que é que está acontecendo? Na penitenciária feminina do Distrito Federal, existem mulheres como eu, como a deputada Cris, mulheres que estão sofrendo lá dentro, sendo atacadas e que já não encontram mais a quem recorrer. Estas mulheres, e essa comissão é a Comissão da Mulher, estas mulheres estão pedindo ajuda. Por quê? Porque existem mais de 80 trans que estão no presídio feminino e elas estão fazendo denúncias que eles vivem soltando gracinha, fazendo sexo oral pelos corredores, que eles mandam esperma para elas, isso está registrado nas notícias. As mulheres estão na penitenciária pedindo socorro para esta comissão. As mulheres estão pedindo socorro e Vossa Excelência não acatou, mas a Comissão de Direitos Humanos acatou. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Qual é o critério técnico de uma comissão para outra? Isso é um absurdo. Outro requerimento. Informação ao Ministério das Mulheres, solicitando informação acerca das políticas públicas. Isso aqui é uma coisa simples, pelo amor de Deus. Eu quero, por meio dessa comissão, como mulher, como deputada que sou, eleita pelo povo, a mais votada do Nordeste, eu quero, representando o meu povo, dizer, Ministério das Mulheres, quais são os programas que estão sendo colocados em práticas no Brasil para proteger as mulheres? Vossa Excelência não acatou também.
Moção de repúdio, mais um, pelas palavras, chamando a sociedade que tem cobrado a nós, a sociedade que me para a toda esquina, dizendo assim, deputada Clarissa Tess, você vai deixar aquela pessoa que assumiu a presidência chamar a gente de esgoto? Você vai deixar a gente chamar a gente de imbecil? Então, isso aqui é para mostrar que nós estamos do lado da sociedade. Pode mandar prender igual que você fez com o Ratinho lá, pode mandar o que você vai ter que prender. Vai ter que prender metade do Brasil, ou talvez até o Brasil inteiro. Você vai ter que mandar prender as deputadas aqui todas, porque essa... Por favor, fã-clube aí, dá licença. Você vai ter que mandar prender todo mundo, porque é a voz, é o coro do povo nas ruas. Obrigada, deputada Clarice. Só para informar uma coisa para Vossa Excelência, a questão que Vossa Excelência diz que nós não estamos acolhendo, tem projetos de Vossa Excelência na pauta, e o requerimento que Vossa Excelência pede ao Ministério da Justiça também foi acolhido. Esse do Ministério das Mulheres não foi acolhido porque a ministra já prontamente se colocou à disposição para vir à comissão como um convite, discutir a pauta e... Eu estou respondendo à deputada, estou dando a justificativa à deputada. Olha, deputada Clarice, eu poderia já ter indeferido de pronto, porque a questão que Vossa Excelência traz é uma questão que já foi respondida, tanto para a deputada Cristonieto, quanto para a deputada Anne. Não, né? senhora, não me respondeu já acatei ainda. o requerimento, né? E disse que responderia no momento, a questão de ordem, e responderia no momento oportuno. Vossa Excelência trouxe o mesmo ponto da questão de ordem, eu permiti que Vossa Excelência falasse, e estou lhe dando uma devolutiva, uma explicação de uma das questões, que o requerimento que Vossa Excelência protocolou com relação ao Ministério das Mulheres, a ministra estará aqui a convite, mas as demais questões de ordem serão devidamente respondidas no momento oportuno. E ela já foi apresentada pela deputada Cris, pela deputada Anne e por Vossa Excelência agora. Eu estou ainda permitindo que Vossa Excelência fale para que nós possamos ter esse espaço de escuta democrático, mas é o mesmo objeto da questão de ordem. O objeto é o mesmo. Vocês estão falando dos requerimentos que foram indeferidos. Isso será respondido, já está passado. Então passo e peço às Vossas Excelências que as questões de ordem venham com objeto. Qual é a questão de ordem? Qual é o fundamento regimental da questão de ordem? Porque senão vira debate político. E agora é um momento de questão de ordem. Vou passar para a deputada... Tem que ter artigo. Mas, se não tem artigo, não é questão de ordem. Se é o mesmo artigo, não tem uma nova questão de ordem. Mas, presidente, a senhora se contradiz, porque quando a senhora diz que foi antirregimental e Deputada, deputada Júlia Zanata agora. Deputada Júlia Zanata. Obrigado, deputada. Tenta aí. Tá, não, agora deu. Com a palavra, deputada Júlia Zanata. Senhora Érica Hilton, primeiro... Gente, calma. Senhora Érica Hilton, primeiro... Equipe técnica não tem mandato para decidir se os requerimentos vão ou não. Requerimento é decisão política. Já vou falar. Requerimento essa é a introdução da minha questão de ordem, deputada. Requerimento é político e não decisão técnica da equipe que seja. A questão de ordem, quebra de isonomia e violação do processo legislativo digital. Presidente, fundamento nos artigos 24 e 137 do Regimento Interno, combinados com o artigo 5º, parágrafo 1º do ato da mesa 209/2021, levanto a presente questão de ordem para denunciar uma grave e seletiva paralisia no sistema de recebimento desta comissão. O ato da mesa, que regulamenta o processo legislativo, é cristalino. Para efeitos da apresentação, considera-se a data e a hora da operação válida de envio eletrônico da proposição. Ocorre que o sistema de protocolo não pode ser um filtro ideológico. Vossa Excelência citou aqui questões de cunho discriminatório. Vai me desculpar. O meu requerimento de audiência pública é sobre liberdade de expressão da mulher e tudo tem a ver com essa comissão. Se Vossa Excelência está colocando a culpa nos técnicos, está errado, porque é uma decisão política, e eu tenho certeza que política ideológica. Como a sua assumir essa presidência, desrespeitar as mulheres, que a senhora fala na nossa publicação do X, que ninguém vai apagar a nossa história, mas com as suas atitudes, a senhora está querendo apagar
a história das mulheres brasileiras. A senhora que sim, não adianta vir aqui se pagar de técnica, dizer que, decisões técnicas que eu vou para me manifestar, sentar ali para não usar a presidência. A senhora usou dizendo que não vai discutir biologia aqui, no seu primeiro discurso. Depois logo foi para o X, muito reativa, e escreveu imbecis, dizendo que cis, né, que nem deveria existir isso aí, é assim, ó, imbecis. Homens e mulheres normais, comuns da sociedade brasileira, são o esgoto da sociedade. Deveria se retratar, tá errado. Deveria se retratar. Mas tudo parece fazer parte de um negócio que é seu. Minha história, minha comunidade. Isso aqui é Comissão da Mulher. Para debater os assuntos da mulher comum que a senhora parece ter chamado de esgoto da sociedade. E deveria se retratar. E essas escolhas de a senhora não acatar os nossos requerimentos hoje é ideológico, assim como é toda a sua pauta, toda a sua história e até a tua tentativa de perseguir mulheres. A tua história, tu tem no teu currículo a tentativa de perseguir mulheres. E agora dizer, depois de assumir a presidência da Casa das Mulheres, da Comissão das Mulheres, dizer que é tudo sobre você. Mas o que é isso? Tenha compaixão das mulheres brasileiras, tenha educação acima de tudo. Ninguém aqui quer desrespeitar nenhuma escolha de ninguém, mas estão desrespeitando as mulheres brasileiras sob o argumento de lutar pelas mulheres brasileiras. Todo ser humano merece respeito. Não é sobre isso que nós queremos discutir aqui, dizer quem é melhor ou quem é pior. Não é isso, mas é a sua postura, a sua atitude logo que assumiu essa presidência aqui. E os nossos requerimentos, senhora Érica Hilton, deveriam ser acatados por Vossa Excelência, porque tem pertinência com essa comissão. Obrigada, deputada Júlia. Assim como o objeto do requerimento de Vossa Excelência, da questão de ordem de Vossa Excelência, é o mesmo das demais questões de ordem, eu coloco eles no mesmo espaço para dizer que em breve acolho a questão de ordem de Vossa Excelência, acolho, né, a questão de ordem de Vossa Excelência e no momento oportuno responderei a Vossa Excelência. Para darmos abertura à ordem do dia, com a palavra ao deputado Pastor Eurico. Senhora Presidente, eu já agradeço como hétero e homem ter a oportunidade aqui na Comissão das Mulheres, da qual eu sou membro. E sou membro porque 85% das pessoas que me elegeram são mulheres. E eu as represento também aqui. A minha questão de ordem se baseia no artigo 96, parágrafo 2º, onde reza que o membro de comissão pode formular reclamação sobre a ação ou omissão do órgão técnico que integre. Bom, já ouvimos aqui a falácia da questão técnica da comissão. Eu já presidi comissões nessa casa, eu acho que o presidente tem prerrogativas que têm que ser respeitadas, eu reconheço isso aí. Porém, dentre os muitos requerimentos que chegaram a essa comissão, eu enviei um requerimento dentro do prazo legal, ontem às 12 horas e 18 minutos, foi dada entrada. Talvez o requerimento que eu dei entrada preocupe essa presidência e aqueles que o cercam, que a cercam, pelo teor desse requerimento. Porque eu fiz um requerimento de uma moção de louvor de alguém que sempre defendeu as mulheres nesse país. É a pessoa que mais fez DNA em favor das mulheres, para ajudar as mulheres, mas por ter se pronunciado. Eu me refiro ao senhor conhecido como Ratinho. Por ele ter falado no seu programa, dado a sua opinião pessoal, concernente aos absurdos que aconteceram nesta casa semana passada, então Vossa Excelência, na condição de presidente, esbravejou, fez e aconteceu e ameaça a justiça, como já fez comigo. O seu processo que a Vossa Excelência moveu contra mim, parabéns, começou pedindo indenizações altíssimas, mas a justiça foi justa. E mostrou que eu tinha razão na minha fala e onde estava falando. Porque Vossa Excelência sempre agrediu algumas mulheres aqui nessa casa. E meu pronunciamento que ensejou Vossa Excelência a entrar com processo em cima de mim foi porque a senhora, além de agredir uma deputada, disse que era mulher tanto quanto ela. E aí, eu apenas fiz uma pergunta. Se Vossa Excelência é mulher, eu gostaria de perguntar qual é o tamanho do seu útero. Foi isso que eu falei. Isso me rendeu um processo onde Vossa Excelência pediu aí
R$1 milhão e haja aí pedidos. de ordem, presidente. A justiça foi justa. Plenário, por favor. Questão de ordem, presidente. Artigo 41. A palavra inciso está 2. comigo, senhora presidente. Eu vou pedir a vossas excelências que respeitem a palavra com quem ela está. A palavra está com o deputado Pastor Eurico e não cabe pedir questão de ordem enquanto o deputado está falando. Eu peço também para que as pessoas que estão acompanhando, para que isso não vire ainda mais uma confusão, que é aquilo que se espera, que as pessoas ouçam as manifestações dos deputados, as manifestações dos deputados, e que as deputadas esperem o momento da palavra para pedir questão de ordem. O deputado está no meio da fala dele, segura o tempo do deputado, por favor. O deputado está no meio da fala dele, não cabe um pedido nesse momento de questão de ordem. Nós vamos terminar de escutar o que o deputado tem a dizer e assim daremos continuidade aos trabalhos. Então, para concluir, deputado, que o senhor tem 22 segundos, por gentileza, o painel, o tempo está ali. Eu vou devolver a palavra para Vossa Excelência. Para concluir, 22 segundos, deputado. Realmente é a forma como se trabalha, está se provando nessa comissão como vai se trabalhar. Aqueles que não fazem parte desse bloco têm direito a tudo. Então está aqui o meu requerimento, que é uma moção de aplauso ao senhor Carlos Roberto Massa Ratinho pelo seu pronunciamento. Vou defender aqui, vou em plenário e vou a todas as instâncias, porque Vossa Excelência acatou. Não acatou os requerimentos das deputadas, e os requerimentos aprovados aqui, senhora presidente, são 8, 6 são da senhora. 6 é de Vossa Excelência. Quer dizer que os outros não valem? Então a comissão vai trabalhar em cima da sua presença e sua pessoa? É isso que não podemos aceitar. Os direitos aqui têm que ser iguais e que se respeite o direito de cada parlamentar eleito pelo povo, que seja homem, que seja mulher. Temos na pauta requerimentos da deputada Clarice, da deputada Flávia, há outros requerimentos. A pauta da comissão é uma prerrogativa da presidência. E quando a pauta que será tratada no dia é uma prerrogativa da presidência. Nós já havíamos fechado a pauta quando chegou um pedido de inclusão deste requerimento. A pauta já estava fechada, já havia sido publicada. Foi ontem à noite, né, salvo engano, que entrou esse pedido, que eu fui informada. E por isso, esse pedido não entrou, porque a pauta já havia sido publicada, a pauta já estava colocada e é uma prerrogativa da presidência conseguir dizer qual será a pauta que será votada naquele dia, naquela sessão. Talvez na próxima sessão é diferente da questão de ordem apresentada pela deputada Cris e pela deputada Clarice, que parece que houve ali um equívoco regimental de dizer que era ou não era e já está sendo pedido para que seja apurado. Porque se for concluído que houve um erro, esta presidência acolherá de imediato os requerimentos e traremos para cá. No caso da questão de ordem que Vossa Excelência coloca, a resposta desta presidência para essa questão de ordem é: a pauta já estava colocada, já estava publicada e não cabia mais o pedido que a assessoria de Vossa Excelência fez ontem à noite. Esse pedido entrou ontem à noite, ao que eu fui informada. Perfeito. Realmente, acabou de ser informado que não foi ontem à noite. Não foi ontem à noite. A secretaria acabou de me informar. Mas é uma... estou sendo justa e fazendo uma errata. Estou fazendo uma errata. Não foi ontem à noite, a informação que chegou foi errada. Mas, ainda assim, é uma prerrogativa da presidência dizer qual vai ser a pauta e não mudar a pauta que já havia sido publicada. Por isso, nós não acolhemos a questão. Vou passar para a contradita da deputada Célia e a deputada Simone na sequência. E após a deputada Simone, eu vou para a ordem do dia. Deputada Célia... Senhora presidenta. A palavra com a deputada Célia, deputado. Assim que a deputada Célia contraditar, eu dou um segundo a Vossa Excelência. Deputada Célia Chacreabá. Senhora presidenta, primeiro, muito nos orgulha, enquanto as pessoas estão mais preocupadas na transfobia, em todo o processo de violência, primeiro dizer que essa comissão se chama em defesa do direito das mulheres, não comissão em agressão às mulheres. E a partir do momento que, desde o início, a senhora está sentada nessa mesa, eu sou uma mulher originária, o Brasil começa por nós, mas de maneira muito respeitosa, nós sabemos a importância de reconhecer mulher. De 60% dos projetos que nós recebemos aqui, senhora deputada, foi 25% sobre a situação de mulheres com câncer no colo do útero. Essas mulheres
que inclusive pode me ocasionar, eu não tenho filho ainda, quer dizer que eu nunca, são 30 comissões nessa casa, eu nunca vi nenhum parlamentar, de maneira encorajada, perguntar qual era o tamanho do órgão genital de um presidente da comissão. Quer dizer, e nós não estamos interessadas, nós não estamos interessados, inclusive, porque a capacidade dialógica dessas pessoas são pequenas. Não sei o resto, tá? Mas depois, presidenta, dizer que, inclusive, essa questão, se a assessoria, inclusive, enquanto membro dessa comissão, se a assessoria das parlamentares quiserem mesmo avançar nessa comissão, se pode, num próximo momento, pensar projetos de maneira antecipada, inclusive porque nós estamos diante do cenário que somente esse ano, que mal começou, já bate recorde em feminicídio. Agora, se for vir para essa comissão, usando dos procedimentos regimental para obstruir, nós teremos que assumir a responsabilidade dessa comissão não andar num ano que o feminicídio cresce e que nós não sabemos a sigla partidária dessas mulheres. Eu fico pensando, inclusive falando de ratinho, comissão de aplauso pode até ser pautado, mas nós não permitiremos que pessoas transfóbicas sejam aplaudidas nessa comissão. Inclusive, uma parlamentar que me antecedeu, vocês nem sabem, mas ela foi autora do projeto de lei 1007 de 2025 para retirar ensino de cultura e história indígena de matriz africana. Porque hoje o crime de transfobia é equiparado de racismo. E a pessoa, a gente descobre que é transfóbica, que é racista, quando quer retirar dessa importante pauta. Uma das outras questões é que se a pessoa está preocupada com a vossa presidência nessa comissão em defesa do direito das mulheres, essa pessoa não está preparada para o futuro. Quando eu ouvi dizer que a deputada Érica Hilton vai ser primeira-ministra, pode ser ministra das mulheres, pode ser ministra das comunicações, pode ser ministra do que for. Porque quando nós chegamos aqui, nós temos que compreender que pensamos diferente, mas tentar negar a existência de ser diversidade de mulher, essa comissão não vai permitir. E muito me admira, porque, inclusive, na comissão passada, já para ir concluindo, o deputado pastor Antônio trouxe aqui, inclusive, enquanto um pastor, mas alertando que essas violências acontecem nas igrejas, por exemplo. Essa violência acontece dentro das casas. A maioria das mulheres que sofrem feminicídio, elas não estão distantes, elas estão próximas de seus familiares que acabam cometendo. E muito me admira que, inclusive, de 30 comissões, nós só temos 6 presidentas mulheres. E ninguém nunca foi questionar. E a outra questão também, já para ir finalizando, é que Tempo, senhor presidente. quando se trata, essas mesmas pessoas, já para ir finalizando, essas mesmas pessoas que questionam a presença de uma mulher nessa comissão, é as mesmas que apoiaram o ex-presidente, que tem 4 filhos e fala que na última ele fraquejou. Tem uma mulher na presidência, não é fraquejar, porque nós somos potentes. E uma outra que ele fala que quem quiser fazer sexo com mulher, fica à vontade, venha no carnaval. E uma última declaração que ele falou com a deputada Maria do Rosário, que ela não merecia nem ser estrupada. Então, para relembrar dessa história de pessoas que defendem mulheres, mas que preferem apoiar homens agressores, parlamentares que sentam aqui, que matam namorada e que são impunes. Ô, presidente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!